Tenha a bondade de sentar um pouquinho. Prezados e queridos irmãos e irmãs, estamos em pleno caminho da Quaresma, para assim chegarmos à alegria da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Creio que a resposta do Salmo que nós acabamos de ouvir já é uma direção pelo qual a liturgia deste final de semana vai nos apontando. A alegria desta resposta é fundamental para nós. Tempo de Quaresma não é tempo de tristeza e não deverá ser tempo de trevas, mas é tempo de aproximação da luz de nosso Deus, deixando as trevas pelos quais nós somos envolvidos, para ir ao encontro da luz que é Jesus Cristo, nosso Senhor, que apresenta-se agora no Calvário, no Jardim das Oliveiras, mas também nos levando a contemplar a verdadeira glória do Senhor nosso Deus. O Senhor é minha luz e minha salvação. Foi aquilo que nós cantamos no Salmo de hoje. Esta luz e salvação é o convite que Deus nosso Senhor nos faz para subir com Ele ao Monte Tabor e fazer ali a experiência concreta da luz de Cristo transfigurado. E essa presença do Cristo transfigurado nos enche de alegria. É uma festa que nós estamos vivendo, porque é assim e desta forma que nós seremos acolhidos pelo Senhor nosso Deus, depois de nós termos completado nossa missão aqui neste mundo. Portanto, queridos irmãos e irmãs, a Quaresma é o caminho da transfiguração em Cristo. E o Tabor é esse momento de parada, onde Jesus faz em sua caminhada para o Calvário. E nós conhecemos bem o trajeto que Jesus fez. Foi para o Monte Tabor, para rezar ao Pai, para se encontrar com alguns discípulos, mas também na consciência de que descendo do Monte Tabor da Transfiguração, o Filho de Deus entraria pelo Monte do Calvário e pelo Monte das Oliveiras. E essas experiências, amados irmãos e irmãs, de Jesus lá na Transfiguração no Monte Tabor, foi o lugar onde de fato Deus reanimava através de Jesus a caminhada dos discípulos, dando força, consistência, para que de fato pudesse chegar até a cruz do Senhor. E nós, como filhos e filhas de Deus, às vezes temos dificuldade de entender a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Como bem lembra a segunda leitura que nós acabamos de ouvir, tão bonita para nós, onde de fato o próprio São Paulo, na carta aos Filipenses, ele chora tristemente porque a comunidade de Filipos não imitou nosso Senhor Jesus Cristo. Porque bem no início da segunda leitura, no versículo 17, nós encontramos estas palavras: meus filhos e minhas filhas, sejam imitadores de nosso Senhor Jesus Cristo.
Como é difícil nos dias de hoje, no mundo em que nós vivemos, ser imitador de Cristo. E para a gente ser imitador de Cristo, nós precisamos abandonar muito das nossas vontades para abraçar somente a vontade de Deus, que nos leva a rezar pelos necessitados, pelos sofrimentos de todos os povos e povos. E aqui nós encontramos São Paulo dizendo assim: e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Já não disse muitas vezes, e agora eu repito chorando, há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz. Por quê? Porque o fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, a glória deles está no que é vergonhoso, e só pensam em coisas terrenas. E se São Paulo diz isso, é porque ele diz de uma forma carinhosa à comunidade de Filipos, levando a eles a voltarem ao Senhor e não perder de vista a salvação, que é tão esperada na vida de todos nós. Nós somos concidadãos do céu, diz São Paulo, e nós aguardamos a vinda do Salvador em nossa vida, mas para isso nós precisamos imitar o rosto do Filho amado do Pai em nossa vida. Depois, lá mais adiante, ele continua dizendo, no 4.1, assim, meus irmãos, a quem eu quero bem. Veja como de fato essas palavras de Paulo são fundamentais. Apesar da comunidade de Filipos ter tomado um caminho que não era de Deus, ele diz assim: meus irmãos, a quem eu quero bem, dos quais sinto saudade, minha alegria, minha coroa, meus amigos, continuai firmes no nosso Senhor Jesus Cristo. E tempo de quaresma é justamente isso. Meu irmão, minha irmã, vamos continuar firmes em nosso Senhor Jesus Cristo. Ali sim nós podemos cantar a salvação que vem de Deus, que é oferecida a todos nós, indistintamente, porque Deus nosso Senhor, depois de ter experimentado o Calvário e as oliveiras, Ele também não fez nenhuma distinção das pessoas, amou a todos e ofereceu a todos a salvação do nosso Deus. Mas para isso Ele diz: sede, meus filhos e minhas filhas, imitadores de nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, como é bom imitar Jesus Cristo! Quem imita Jesus está na luz, quem imita Jesus está abraçando, quem imita Jesus está festejando, já desde agora, do tempo da quaresma, esta Páscoa pelo qual nós queremos celebrar, que é a Páscoa da vida, do encontro com o ressuscitado, com o Senhor nosso Deus. Quem guarda mágoa, meus filhos e minhas filhas, não consegue ver a luz do Tabor, porque Tabor é o lugar da confraternização, é o lugar da luz, é o lugar do abraço. Esse é o Monte Tabor pelo qual Jesus foi lá para rezar ao Pai com alguns discípulos. Portanto, vamos descer o monte para o Monte das Oliveiras, que é o monte da interiorização, que é o monte das dores, que é o monte das lágrimas. E hoje nós às vezes temos dificuldade de descer ao monte. Veja aquilo que Pedro, João e Tiago disse: aqui no monte está tão bom, vamos construir 3 tendas. E Jesus disse para eles: aqui é bom, mas esse não é o lugar que vocês precisam ficar. Desçam para as planícies, lá é o lugar onde nós, como filhos e filhas de Deus, realizamos a missão de Cristo. Então não fiquem aqui, não construam tenda aqui em cima não, desçam para lá, porque é lá que nós devemos atuar como filhos e filhas de Deus,
construindo um mundo de graça, e tendo a consciência também da cruz e das lágrimas, que Jesus passou e nós também passamos. Nós convivemos com um tempo de pandemia, tantas mortes, sofrimentos. Como de fato o cristão precisa abraçar a cruz sem abandoná-la, porque a cruz nos leva a vivenciar a dimensão da salvação que o próprio Senhor Jesus nos concede, nos dá a cada dia, a cada instante. E aqui o Evangelho apresenta a fé dos apóstolos, fortalecida na montanha pela transfiguração, sua futura glória. E aqui o próprio São Lucas completa dizendo assim: não há glória sem passar pela cruz. Foi o caminho que nosso Senhor Jesus Cristo fez na sua vida. Não queira conquistar o céu sem esforço, sem sofrimento, sem cruz, sem lágrima. Não queira isso não, porque a gente sabe que não vai conseguir o céu se a gente procura desta forma. Mas eu estou muito bem. Então olha para o seu irmão, para ver se lá os olhos deles não estão lacrimejando, para ver se os seus dentes estão aparecendo de alegria. Olhe para ele. Se você já tem a alegria necessária para estar com o Senhor, então desça a planície, como Jesus falou para os apóstolos que estavam com ele, e faça a experiência do sofrimento que está no seu irmão, que caminha convosco, que pode ser membro da sua família, da sua comunidade, da sua pastoral, e que às vezes nem são do nosso grupo, mas que também passam pelo sofrimento, e nós somos obrigados a estar presente na vida deles, rezando, manifestando ali a esperança que o próprio Deus pode dar a seus filhos e filhas. Caminhemos desta forma. Essa era a proposta de Pedro, que desejava seguir o caminho sem a cruz, construindo tenda longe da planície, da missão. E a transfiguração desse Evangelho antecipa aqui o resultado da ressurreição de Cristo. É preciso ouvir a voz do Filho amado, do Verbo eterno, e enfrentar o êxodo da paixão, da morte, para chegar ao orgulho da ressurreição que nosso Senhor Jesus Cristo nos oferece. O caminho da libertação concretizado aí pelo êxodo que nós vamos fazendo ao longo da nossa vida. O projeto de Deus não nasce nos palácios, mas em cada coração humano que se realiza e se entrega com amor na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, na simplicidade da vida. E aqui nós encontramos como de fato Jesus foi na sua vida, fiel ao Pai até a própria morte. E essa fidelidade nós encontramos na primeira leitura do livro do Gênesis. Nós encontramos ali um homem idoso, chamado Abraão, sem filhos, sem terra, sem posteridade, mas não abandonou a Deus. Ele, na sua convicção, confiou em Jesus Cristo nosso Senhor, confiou no Pai. E porque confiou no Pai, em meio às lágrimas e sofrimentos, a alegria foi esplêndida na sua vida. Deus deu tudo aquilo que lhe faltava na sua vida, mesmo no final da sua vida, porque ele não deixou de confiar em Deus, mesmo nos obstáculos da sua vida, da sua caminhada. Assim também é a nossa igreja. Nossa igreja precisa ser igreja do amor, igreja da caridade, a igreja dos necessitados, a igreja do lava-pés, a igreja que se encontra com Cristo na luz da transfiguração, mas também que se encontra com nosso Senhor Jesus Cristo lá no Monte Calvário e no Monte das Oliveiras, que é o Monte das Lágrimas e dos sofrimentos de cada um de nós. Então, Abraão, o pai da fé, homem solícito, fez uma aliança, recebeu uma aliança com Deus, por ter confiado nele, na sua palavra, e ele não ficou sozinho, mas Deus estava com ele. Então, meus queridos irmãos e irmãs,
O Monte Tabor para nós hoje é nossa vida, onde está Cristo. Revela ali a sua plenitude. A montanha é um lugar sagrado de oração. Vamos aproveitar bem esse tempo da quaresma para rezar mais, participar mais das missas, das celebrações, dizendo assim para Deus, sim, nós podemos, deixando de lado às vezes algumas atitudes nossas, que não é importante no caminho de Deus, no caminho do Evangelho, no caminho da graça. Então todo encontro pessoal com Deus, com Jesus Cristo, nos faz também mudar de aparência, como Moisés, quando desce do monte, uma voz confirma, este é meu filho amado, escutai-o o que ele diz. Assim nós queremos viver, vivenciar sempre mais esse encontro com o Senhor, sendo seus imitadores, mas ao mesmo tempo lembrando que o Senhor é nossa luz e nossa salvação. Assim seja. Creio em